Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezara e Gesara, para mais atualizações do dia 7/10 de 2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. OPEC+, um próspero casamento de conveniência saudita-russa. Ao ignorar os Estados Unidos e reduzir sua produção de petróleo, o grupo de petroestados da OPEC+, demonstrou o estreitamento dos laços entre a Arábia Saudita, normalmente um aliado próximo dos Estados Unidos, e a Rússia. Aqui estão as principais perguntas sobre a evolução desse grupo. Quando isso começou? A OPEC+, nasceu no final de 2016, quando 10 países produtores de petróleo, incluindo a Rússia, uniram forças com as 13 nações lideradas pela Arábia Saudita, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para sustentar a queda dos preços. Com 60% das exportações globais de petróleo sob seu controle, o cartel exerce grande influência sobre os mercados de petróleo, ao coordenar suas metas de produção. É um grupo heterogêneo de países. Arábia Saudita e Irã são rivais, Sudão do Sul e Líbia foram assolados por guerras civis e outros, como a Venezuela, estão atolados em crises econômicas. Qualquer um que acreditava em 2016 que a ampliação do grupo de produtores por 10 países não produtores da OPEC seria um caso breve. Está errado, disse Tama Vargas, analista da PVM Energy. Ele sobreviveu a períodos turbulentos, incluindo uma guerra de preços curto, mais devastadoras, entre os dois pesos pesados, Arábia Saudita e Rússia, em 2020, disse Varga, referindo-se a divergências nos níveis de produção. O cartel enfrentou sua maior crise na época com os países bloqueados devido à pandemia de Covid, fazendo com que a demanda por petróleo despencasse a ponto de os preços caírem em território negativo. O grupo concordou, em abril de 2020, em reduzir a produção em 9,7 milhões de barris por dia, para aumentar os preços em queda. Começou a aumentar a produção novamente no ano passado, à medida que o mercado melhorou. E como respondeu à guerra? Uma nova crise global surgiu quando a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro, levando os preços do petróleo para perto de uma alta de 14 anos de $140 por barril. Mas a OPEC+ manteve uma frente unida ao resistir aos apelos ocidentais para aumentar a produção a fim de reduzir a inflação alimentada pela energia. Com os temores de uma recessão levando os preços abaixo de $90 nos últimos meses, o grupo decidiu, agora na quarta-feira, reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia a partir de novembro. A medida mostra que os estados do Golfo ainda não estão dispostos a se distanciar da Rússia, mesmo enquanto o conflito na Ucrânia continua, disse a consultora Energy Aspect, como sede em Londres. O grupo também prorrogou sua declaração de cooperação
por mais um ano. Esta é uma boa notícia para a Rússia, disse Cornélia Maia, presidente executiva da consultoria MRL Corporation. A pista para o sucesso da OPEC+, é antes de tudo nossa coesão, disse o ministro de Energia saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, após a reunião da OPEC+, de quarta-feira em Viena, acrescentando que não foi por acaso que o grupo vem colaborando desde 2016. Como a Rússia se beneficia com o corte? A Rússia arrecadou pelo menos 116 bilhões de euros, ou seja, 114 bilhões de dólares, em exportações de petróleo desde o início da guerra, de acordo com o relatório de setembro do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo. Mas sua produção diminuiu com as sanções ocidentais e vendeu seu petróleo com desconto. O vencedor final do acordo é a Rússia, disse Varga. Sua produção em declínio, juntamente com preços em queda e um rublo relativamente forte, prejudicaram criticamente a capacidade do país de financiar a guerra contra a Ucrânia, disse ele. Moscou enfrenta um novo problema no final deste ano, quando uma proibição da União Europeia sobre a maior parte de seu petróleo entra em vigor. A União Europeia e o G7 também estão considerando um teto de preço do petróleo russo. O corte de produção da OPEC+, pode fazer os preços do petróleo dispararem novamente, dando à Rússia um impulso antes do início da proibição e do potencial limite. Dada a capacidade limitada da Rússia de aumentar a produção devido às sanções, de acordo, contribuiu muito para maximizar sua receita com as exportações de petróleo, disse Varga à AFP. Foi uma decisão política? Quando perguntado como Washington poderia reagir ao próximo movimento do grupo, o ministro de Energia dos Emirados Árabes instituiu que a OPEC+, era apenas uma organização técnica, sugerindo que não há motivos políticos por trás de suas decisões. A porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o corte de produção foi destinado a estabilizar os preços do mercado de petróleo. A questão é que é muito difícil tirar a política da situação quando os altos preços da energia estão sendo impulsionados por uma guerra iniciada por um dos principais Estados-membros da OPEC+, disse Erdogan. Enquanto outros países podem insistir que as decisões não são políticas, isso é difícil de aceitar quando eles continuam a cooperar com a Rússia e se recusam a coordenar sua invasão, disse ele. A Casa Branca não ficou satisfeita, dizendo que estava claro que a OPEC+ está se alinhando com a Rússia. E essas foram mais informações do Jezara News. Até breve.